Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam na presença de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos 2 versículos que Deus colocou no meu coração a respeito do coração contrito e quebrantado, o coração que atrai a presença dele. O primeiro versículo está lá em Salmo 51, nos versículos 16 e 17. Está escrito assim: Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aqui, para quem não conhece essa passagem, o salmista ele está pedindo misericórdia a Deus por toda a iniquidade e pecado que ele cometeu, ao ponto de ele pedir: Senhor, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Ao ler essa passagem, eu faço um link com uma outra passagem que está lá em Salmo 103, nos versículos 13 e 14, que diz assim: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e ele sabe que nós somos pó. Ao ler essa palavra, o que eu aprendo com ela? Que Deus ele se compadece daqueles que o temem, daqueles que têm um coração quebrantado e voltado para Ele. São essas as pessoas pelo qual Ele se compadece. E se nós formos analisar ali todos os acontecimentos que teve na história da igreja, todos os avivamentos que ocorreram, seja em Azusa, seja lá no país de Gales, seja nas Ilhas Fiji, seja em Toronto, todos os acontecimentos aconteceram algo diferente. Me remete muito a uma frase do Rick Joyner, no seu livro Mundo em Chamas, quando ele diz que Deus ele age de diferentes formas, dá propósitos diferentes e lugares diferentes. Mas quando analisamos todos esses acontecimentos, tem uma coisa em comum. Em todos eles, tiveram homens e mulheres que se quebrantaram e contristaram seu coração ao tal ponto de atrair a presença de Deus, ao tal ponto de mergulhar na profundidade do Espírito Santo. O que isso me remete? Nós precisamos atrair o coração de Deus. Nós precisamos fazer com que o coração dele se derreta, se amoleça, realmente como um pai que se compadece pelos seus filhos. Nós, como filhos, precisamos amolecer o coração do nosso pai. Eu quero deixar aqui para você 3 ilustrações. A primeira ilustração, eu quero que você imagine um pai que está numa situação apertada, um pai que está numa situação difícil e o seu filho clama por um pacote de bolacha. Que pai que ficaria feliz numa situação em que o seu filho pede um pacote de bolacha e ele não tem para dar? Como fica o coração do pai? O coração do pai fica quebrado. O coração do pai se entristece ao ponto de ele ver o coração do filho pedindo algo, o coração do filho rogando algo, e ele sente a dor do filho pedindo um pacote de bolacha, porque ele vê que é um desejo do seu filho que não consegue ser suprido. Qualquer pai ele se entristece com isso e ele toma a dor do filho para si, porque o desejo e o clamor do filho tocou o coração dele. Outra cena que eu quero que você imagine é o fato do pai quando vê o filho caindo e se machucando. Eu acredito que você já deve ter presenciado uma criança caindo e quando a coisa é feia é terrível. Aqueles machucados terríveis no joelho, aqueles cortes terríveis no cotovelo. E o pai, quando vê aquilo, dói na gente. Tem gente que não é pai, quando vê uma criança caindo, se machucando e se arranhando, aquilo dói na gente, porque fere, é machucado, dói, tá ardendo e a criança tá sentindo dor. Mas se alguém levanta para agredir o filho do pai, o que o pai vai fazer? O pai ele não vai ficar quieto, porque o fato do filho ter sofrido uma agressão, ter sofrido uma dor, ele vai se compadecer do filho ao ponto de tomar as dores do filho, ao ponto das dores do filho atrair o olhar do pai para aquilo. Só que tem outra ilustração também. O fato da criança, quando ela finge que está doente, finge que está com dor para não ir para a escola.
Quem já passou por isso? O fato da criança falar assim, ai, tô com dor de cabeça, eu não quero fazer lição. Quando antes ela brincou o dia todo e quando pede para ela sentar para fazer lição, ela não quer fazer lição. Também o mesmo fato acontece quando a criança brincou o dia todo e fala que tá com o braço doendo e não quer lavar a louça. O pai sabe quando é mentira. O pai sabe quando não há sinceridade e integridade no coração do filho. Então eu quero que você analise todo esse parâmetro que eu te dei, todo esse panorama que eu te dei. Deus, Ele é atraído pelas nossas dores. Ele é atraído quando um coração humilde clama. Ele é atraído quando as lágrimas escorrem. Ele é atraído quando há sinceridade. E como um pai sabe quando a criança está mentindo, Deus também sabe quando não há integridade e sinceridade no nosso coração. Então, que o nosso clamor, o nosso coração, a nossa oração, ela venha ser com lágrimas. Que nós venhamos ser uma noiva que realmente chora, ora e adora. Uma noiva que amolece e derrete o coração do Pai. Então eu quero convidar você e quero te fazer uma pergunta. Será que você tem derretido o coração do Pai? Será que a sua oração, a minha oração, ela tem atraído os olhos do Senhor? Ela tem atraído o coração do Pai? Bartimeu, quando ele estava clamando por Jesus, ele atraiu o olhar de Jesus. Ele atraiu o olhar de Jesus. O clamor dele comoveu e compadeceu o coração de Jesus de tal forma que ele parou para atender a súplica de Bartimeu. Será que a nossa oração tem tido esse mesmo efeito? O mesmo efeito que teve no país de Gales quando Evan Roberts clamou e clamou e clamou até ver o Espírito descendo sobre aquele lugar? Mas antes de todo avivamento, é preciso ter um momento de renúncia e arrependimento. O começo do avivamento muitas vezes é humilhante, porque nos remete a nos contristarmos diante de Deus, a nos arrependermos, a nos abrir e nos quebrantar de uma tal forma, ao ponto de sermos purificados, e então o Espírito vem com a manifestação. Mas primeiro é preciso um coração contrito e quebrantado, que atraia a presença e os olhos do Pai. Então, com o seu clamor e com a sua oração, com as suas lágrimas, derreta o coração do Pai. Será que nós temos derretido o coração do nosso Pai? Será que nós estamos amolecendo o coração do nosso Pai com as nossas lágrimas e o nosso coração contrito e quebrantado? Ai de nós, misericórdia de nós. Por isso nós clamamos, não nos lance fora da Tua presença, Senhor. Não retire de nós o Teu Espírito Santo. Que o Senhor toque no teu coração esses dias, te levando, sim, a um quebrantamento de espírito, um quebrantamento de coração, ao ponto de nós produzirmos frutos dignos de arrependimento ao Senhor. Que Deus te abençoe e que todos os dias você acorde com o desejo de derreter o coração do Pai, de amolecer, de tocar o coração do Pai, ao ponto dele ser atraído pelo seu clamor e pelo seu coração. Em nome de Jesus, Deus abençoe.